Bonitonas e bonitões do meu Brasil varonil, vamos a mais uma das histórias de Chico, vamos. De novo eu estou aqui, olha lá, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo lá? É um bebedouro, viu? Vamos ver se os passarinhos, filhotes de canários, aparecem aí enquanto a gente estiver gravando esse vídeo, para vocês receberem o auxílio luxuoso da presença deles, enquanto eu conto a história de hoje. Então vamos lá. É o seguinte, vou fazer diferente. Hoje eu vou pedir a vocês para irem lá embaixo, lá no início lá do meu canal, dar joinha, sacou? Joinha, dizendo que gostou do vídeo, se gostaram, claro, se não gostaram, deixa pra lá. E compartilhe o vídeo, porque, olha só, compartilha, se inscreve e compartilha, porque tem aí quase 70 vídeos gratuitos para vocês assistirem, para vocês verem, contando as histórias de Chico. Tá certo? Chico sou eu. Muito bem. Hoje eu vou voltar no tempo, que era novidade. Mais uma vez, vou voltar a 71 anos atrás, no dia 10 de janeiro de 1950, 5h40 da manhã, eu nasci. Filho de Otacílio e Chiquita, recém-casados, que moravam num sítio nas Abertas, perto de Mãe d'Água e perto de Coremas. Nessa época era muito comum que os recém-casados recebessem um sítio, um pedaço de terra arável, terra agricultável, desde que não houvesse seca, óbvio, a gente vivia no semiárido, e uma casa de sapeu, a casa de taipa, que era o início da história de vida desse casal. Só que meu pai não era um bom... Olha lá, o bichinho tá lá, viu? Estou falando com vocês e o filhote de canário está lá bebendo água. Eles adoram ficar por aqui. E aí isso é bom porque embeleza mais o nosso vídeo. E meu pai, não é que... Ele não era um bom agricultor, né? E aí, para sorte nossa, minha mãe era uma excelente... Era excelente na agricultura, catava algodão como ninguém e aí ajudava a produzir. Isso porque que era preciso, não só para alimentar a família, né? Porque depois de mim vieram os meus outros irmãos. Veio o Zezinho um ano depois veio o Simval e depois veio o João, né? Então, que infelizmente nos deixou. Né? Então, qual era o processo? Por que o dono das terras, o latifundiário, fornecia esse sítio e essa casa para os recém-casados? Porque existia um sistema de meeiro. Meu pai, como pai dele, como pai do pai dele, como meu tataravô, eram meeiros, ou seja, cuidavam daquela área, daquele pedaço de terra, com a produção de legumes, verduras, grãos, alimentos em geral e mais algodão. Tudo que era produzido naquela área era dividido meio a meio com o dono das terras, que era a família Ramalho, os Ramalho da Paraíba. Então, meeiro significava meio a meio, entendeu? Meu pai, tudo que produzia, e quanto mais produzisse, melhor, metade era para o dono das terras e a outra metade a gente consumia e o que sobrasse era vendido e virava renda para a família. Esse sistema de meeiro era muito comum, não sei hoje, mas naquela época, lá, na década de 50, 60, 70, era o sistema que existia. Muito bem. E como eu disse, o meu pai não era um bom agricultor. Minha mãe é que dava nó em pingo de hétero. A velha era terror e pânico. Muito bem. Em 1956,
rolou uma seca muito grande no Nordeste. Nós morávamos no semiárido, onde é o local que a seca ataca mais. Tem seca, lá é muito mais violento. E com isso, quando acontecia essas situações de seca, era criado um programa do governo que era emergência. Emergência chamava. E era um frente de trabalhos onde o governo pegava os agricultores que não tinham onde arar a terra e levavam por longos períodos, longa caminhada para ir construindo estradas que no futuro, quando o tempo melhorasse, quando a estabilidade voltasse, serviriam como estradas para os latifundiários, os donos das terras. E nessas estradas, nesse processo de construção de estrada, tinha os barracões. Desculpa, é que eu procuro sempre fazer natural, aí dou umas tossidas para saber que a coisa está naturalmente. E nesses barracões é onde vendiam cereais, grãos, arroz, feijão, a comida, né, em geral, e também material de limpeza, inclusive até roupa. E esses barracões, eles eram normalmente administrados pelos mestres de obras. E como meu pai sabia ler e escrever e sabia fazer conta, ele foi contratado por um desses mestres de obras para administrar o barracão. Aí para nós foi uma beleza, porque nós morávamos no barracão, não tínhamos despesa com alimento, e com isso meu pai pôde juntar um dinheirinho. Acabou a seca, meu pai pegou esses recursos adquiridos e comprou uma pousada, que a gente chamava, no norte na época era chamada de pensão e hospedaria. Compramos essa pousada, essa hospedaria em Coremas. Por quê? Porque estava um movimento muito grande, isso nós estamos falando de meados de 57. Estava um movimento muito grande em Coremas, porque estava sendo construída uma barragem grande, um açude com uma barragem muito grande, que existe lá, está lá até hoje, e tinham vários engenheiros de São Paulo e do Rio de Janeiro que foram para lá para cuidar da construção dessa barragem. E eles se hospedavam onde? No único hotel, na única pousada que tinha na cidade, que era a pousada do meu pai. Aí a coisa foi boa, porque minha mãe fornecia comida para eles, lavava as roupas, ganhavam dinheiro e tinham a hospedagem, né? Que eles pagavam, sei lá, se por mês, por semana, eu não me lembro. Eu só sei que nós passamos momentos muito bons em Coremas. Foi muito legal. Me lembro muito bem disso. Tinha um terreno grande nos fundos da pousada. Era muito legal. Em 58, a seca voltou. Os engenheiros terminaram a barragem e se mandaram para São Paulo, óbvio. E aí a seca voltou em 58. E aí caiu muito o movimento lá na nossa pousada em Coremas, porque não tinha mais visitantes, né? Não tinha mais engenheiros fazendo a obra. E aí o meu pai decidiu vender a pousada por qualquer preço e comprou um botequim, não, comprou um bar lá em Condado. Olha, o Beija-Flor aí veio visitar a gente, maravilha. Comprou um bar em Condado. Condado era uma cidade interessante, que ela era município de Patos, que era uma cidade grande, e Patos ficava no pé da Serra Santa Inês, que era a serra que subia e caía em Campina Grande. Os caminhões vinham de Campina Grande, passavam por Patos, vinham por Condado e iam em direção
Souza e Cajazeiras. E tinha um posto de gasolina em frente ao bar, eu me lembro bem. E os caminhoneiros paravam lá em Condado. E com isso o movimento era muito bom no bar, né? A minha mãe fazia um monte de doce, os caminhoneiros adoravam os doces. O doce de ovo da minha mãe era demais. Muito legal. E nessa brincadeira, da mesma forma como lá no Barracão, eu, Zezinho, João não, eu, Zezinho, Simval e João nos divertíamos muito. Lá em Condado nos divertíamos muito mais ainda, porque já era muito mais velho, o João já estava com 3 anos, e aí foi muito bom. E eu produzia, eu pegava, tinha uns pés de caju no fundo do bar, eu pegava as castanhas de caju, assava, vendia na feira. Eu estou falando isso em 1957, eu com 7 anos, 58, melhor dizendo. E aí foi um período legal, mas a seca chegou em Condado. E chegou bravo e meu pai falou, olha, não vai dar certo, a coisa está ficando feia aqui. E aí o meu pai decidiu vender o bar em Condado antes que a coisa ficasse pior e ir para Campina Grande para pegar um ônibus para ir para onde? Para o Rio de Janeiro. Por que não São Paulo, para onde ia todo mundo? Porque no Rio de Janeiro morava a minha tia, irmã caçula da minha mãe. E para nós era melhor ir para um lugar onde já tinha um parente. E aí assim fizemos. E eu conto essas histórias, tanto a história do bar de Condado no vídeo, o bar de Condado, conto a viagem de Campina Grande para o Rio de Janeiro no vídeo As Origens, os Paraíbas no Rio. Vocês, por gentileza, procurem lá, porque, inclusive, a grande mudança, os Paraíbas no Rio, está em parte 1 e parte 2. Existem quase 70 vídeos aí gratuitos à disposição de vocês. É só pesquisarem no canal. Assim, não se esqueçam também de pesquisar, dar uma googada para ver o que significa meeiro e para ver o que significa, qual era a situação geográfica do semiárido. Afinal de contas, é sempre bom, né? História de Chico também é cultura. Valeu? Os passarinhos agradecem, eu também. Muito obrigado aí. Não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês que amam as minhas histórias. Beijo do Carequinha. Tchau, fui.